para mais um dia de aula. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, junto ao céu, para que possa descer nossos corações, as tuas palavras que o Senhor já colocou em seus lábios. Abençoe o nosso caminho, traga em paz, livre do seminário. Neste dia, Senhor, nos deu uma aula simplesmente maravilhosa. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, meus queridos irmãos. Já está gravando aqui a nossa aula. Show. Obrigado aí, pastor Ademar. Qualquer coisa. Não, tá certo. Tá ok, mestre. Fique tranquilo. Bem, meus queridos irmãos, eu vou colocar meu nome aqui. Vou colocar a nossa. Já soubesse de carro? Não, não. Não se preocupe não, reverendo. Pega o microfone. A música do final. Vai. Vai, irmão. Bom dia. Bom dia. Jaderson Correia Gomes e o Lucena foi herdado da minha princesa Patrícia, tá certo? Eu ia falar sobre história do cristianismo. Estou muito feliz porque qualquer coisa que eu não me lembrar está aqui, os universitários para me lembrar, né? Ter um homem desse na sala, né, que a gente está na docência. Café? Ah, é Marita? Sou Marita, é Marita? Da estância. Meus queridos, é um prazer inenarrável estar com vocês. Fui convocado lá pela administração de aula para estar aqui com vocês. Bem, fecha a chamada para a gente não gastar mais energia, né? Energia solar aqui já? Ainda não, né? Então, tá certo. Veja só, é um prazer inenarrável estar juntamente aqui com os irmãos, tá certo? É algo que vai ficar... vai ser indelével na minha vida, porque é a primeira vez que eu estou aqui na estância. Já conheci o pastor Aldemário, não conhecia nenhum de vocês, né? Eu vou falar, seja bem-vindo, vou falar aquilo que George Whitefield, quando chegou na cidade de Cadmus, que foi administrada de forma eclesiástica por Richard Baxter, talvez a mente mais brilhante dos puritanos, inclusive mais do que John Owen. Ele vai dizer o seguinte: se ele chega 100 anos depois nessa cidade, ele diz o seguinte: é impossível não sentir o bom perfume, o cheiro agradável da boa doutrina deixada pelo Dr. Richard Baxter. Eu sei que vocês estiveram lendo como professor, né? Vocês têm um aluno como nosso querido Everson, como Everson e outros pastores aqui que já passaram, né? Inclusive pastor Aldemário, pastor Arthur, que aí se eu estou aqui, meu Deus, eu nem sei porque eu estou aqui, tá certo? Eu vou tentar dar continuidade a exalar esse bom perfume que foi deixado aqui no que se tange a questão doutrinária, né? E assim, hoje a gente vai ver história da cristandade. Existem alguns problemas com o que se chama a perspectiva do que seja a história da cristandade, porque tem pessoas que pensam, por exemplo, existem alguns erros, tem que ficar aqui na casa da câmara, né? Mas foi montado, sendo tua avó é o que importa. Né? Existem alguns erros crassos, inocentes, no que se tange a questão, onde começa literalmente esse floreio, onde tem esse sine qua non do início da cristandade. E a gente vai ver isso aqui hoje, tá certo? Algumas perspectivas na parte da manhã, a gente vai ver algumas questões, digamos que intracanônicas. Intracanônicas por quê? Por que intracanônicas? Porque está dentro do próprio cânon da Bíblia, não é isso? Está dentro da própria Bíblia. Algumas pessoas, né, por não estarem, digamos, de forma consuetudinária, acostumada com a perspectiva de que algumas pessoas, dos grandes teólogos fizeram, cometem alguns, cometem alguns problemas. Existem algumas problemáticas em relação a isso, principalmente com a identificação do cânon. Algumas pessoas pensam que a palavra Antigo Testamento dá-se-á pelo simples fato de ser algo antiquado. Pensa que é antiquado. Aqui no evangelicalismo tupiniquim, no cenário brasileiro, a gente tem uma influência muito grande das questões tanto mercadológicas gospel, como também da questão teológica estadunidense. A prova disso que as maiores igrejas foram fundadas aqui por missionários norte-americanos. A gente sabe disso. A Igreja Batista,
a Assembleia de Deus e outras denominações de grande porte aqui no Brasil. Mas existe um problema com relação a isso, porque no Brasil tem-se uma ideia de que, a bem da verdade, você precisa só do Novo Testamento para que você possa compreender a história do cristianismo. Isso é errado. Totalmente errado. Não, o cristianismo ele não começa na cruz de Cristo. Ele tem o seu ápice, ele tem o seu apogeu, a sua epifania na cruz de Cristo. É aquilo que no livro de Paul Ruff, não é, o Pentateuco, que ele vai falar o seguinte: o Antigo Testamento é dizer mais ou menos assim: Cristo vem. Os 4 evangelhos é Cristo veio. O livro de Atos é a proclamação da obra de Cristo. As epístolas pastorais, as epístolas eclesiásticas e as epístolas gerais é a explicação da obra de Cristo. E o livro de Apocalipse é dizer que Cristo retornará. É aquilo que Calvino vai falar, que é citado por Alistair McGregor no livro Teologia Histórica, na parte que ele vai falar sobre as questões de canonicidade, que a Bíblia ela está em substância. Em substância ela é homogênea, ela é simbiótica, ela está em mais harmonia do que a 9ª Sinfonia de Beethoven. A única coisa que existe de diferenciação é que ele chama de administratio, que é a administração. Existe um modus operandi no Palaia de Attique, na antiga aliança, e no Recaine de Attique existe um modo operandi diferente, mas a história é a mesma. O que está dentro do cano, não existe essa desarmonização, porque Caio Fábio, além, foi um excelentíssimo pregador, hoje não é mais, deve ter abarcado dentro da sua própria teologia, uma teologia classificada com liberalismo teológico, já na inclinação, numa ideia de anticensura, de um antinomismo, literalmente, que ele fala, ele só faz ressuscitar algumas doutrinas que já foram totalmente enterradas. É aquilo que está no livro Heresia da Ortodoxia, que é prefaciado por nada mais nada menos que Howard Marsh, que é mente intelectual de Grant Osborne, que é escritor do livro Espiral Hermenêutica, que está com ele aí, não é isso, Everson? Quem quiser, dispensa quaisquer comentários. Comecei a ler porque vai ser a tese, claro, né? No foco no futuro próximo do nosso mestrado, se Deus permitir. A Espiral Hermenêutica. É um livro fenomenal, né? Fenomenal. Aí veja, o que é que acontece? Pode falar, diga. Pode dizer, diga. Não, vamos olhar. E se a gente for, o que é que ele vai dizer, Howard Marsh? Howard Marsh vai dizer o seguinte: que as heresias que acontecem dentro do seio eclesiológico, nada mais nada menos do que desenterrar as heresias antigas e dar uma nova roupagem. Nada mais do que isso. Teologia da prosperidade sempre aconteceu. A teologia do balaísmo é uma teologia da prosperidade, de causa e efeito, de retributismo. A gente faz uma liturgia a Baal porque ele vai dizer que ele é que dá prosperidade agrícola para que as pessoas tenham os seus benefícios. Da mesma maneira, isso vai se alastrando. Por exemplo, no Didache, que é a catequese do primeiro século, não é canônica, mas é a catequese do primeiro século, que é o que tu diga, foi escrita com aval dos apóstolos, pode ser e pode não ser, mas vai dizer que todo aquele que pede dinheiro dentro da igreja é falso profeta. Lógico que não é pedir dinheiro com relação às questões que a gente sabe, as questões que são necessárias e triviescas dentro da igreja. Isso aí não, mas está pedindo dinheiro o tempo todo. Hoje essa teologia da prosperidade nada mais é do que uma insurreição daquilo que já foi, né, enterrado pela igreja, mas que de tempos em tempos Satanás utiliza dos seus asseclas, dos seus medianeiros, para querer enxertar dentro da igreja. E a história do cristianismo não tem o seu ideário, ou em Atos 11:36, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Não é isso. Essa não é a ideia. Ponto. A gente vai, infelizmente eu não tenho como mostrar os slides também, porque também, infelizmente, o data, veja como é que são as coisas. O data show também teve esse óbvio que está queimado, não é isso, irmãos? Já vinha certo. Para que dá aula através do data show, embora que eu não goste tanto, eu gosto mais de utilizar a metodologia sinestésica de aprendizagem,
que já é quase, digamos assim, que é uma evolução, digamos, para uma receptividade do conhecimento, porque a partir do momento que você utiliza o método sinestésico, que você está vendo, escutando e escrevendo, e a partir do momento que você está utilizando a sua grafia para escrever, existe um resultado melhor na absorção do conhecimento. Isso fica melhor. O data show não, o data show, querendo ou não, traz, digamos assim, as pessoas têm uma volúpia de preguiça muito grande, porque está vendo o data show, aí daqui, professor, me manda o data show, né? E você não começa a utilizar as suas metodologias que você pode utilizar na sua própria linguagem. Aí, para abarcar essa questão de memória, de registro de memória, vai ser um problema. Esse método mnemônico que a gente vê que é um método totalmente bíblico, tá certo? Eu vou mandar o slide para tu, Varão. Tu manda para o grupo. Vocês todos estão com o celular aí? Todos estão no grupo? A senhora não está não, mas não tem problema nenhum não. A gente manda aqui, a gente vai lendo, tá certo? A senhora senta com alguém que está com o celular para que a gente possa acompanhar. Tu não está no grupo? Ah, bem, você responde hoje. Não, eu trouxe o celular. Ah, sim. Os que estão aqui, todos estão no grupo, tanto no grupo interno quanto no externo. Depois pede para o pastor. Tá no grupo não? Só está no grupo não? Deixa eu ver se eu lembro agora o seu número. 987236. Eu vou mandar para vocês aqui. 9872 3000. Vou mandar os slides porque vocês vão acompanhando e também vão me ajudando, né? Seu nome é? Tem um grupo interno e tem o externo. No caso, o grupo interno é o nosso aqui e o externo é do IAB. Vou colocar vocês no grupo interno, que é o nosso aqui da seta, tá bom? No caso, a senhora, perdão. Perdão rapidinho aqui, Vitor, que eu vou mandar, que eu editei aqui. Pode mandar. Tá certo? Eu mandei esse daí, mas digamos que não esteja com aquilo que eu coloquei. É melhor mandar em PDF porque nem todo mundo tem é no celular. Dificilmente hoje não tem. É. Mas eu mandei um, vou mandar em PDF, tá certo? Eu mando dois, eu vou pôr no grupo. Não, deixa esse mesmo. Pronto, Deixa esse mesmo. A gente vai acompanhando porque a gente vai observando e vai lendo e vai escrevendo para que a gente possa ter esse ideal. Veja só. Mandou aí? Mandou já. Pronto, então deixa eu colocar aqui para que a gente possa ter esse acompanhamento. Já, viu? Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Tem que enviar de novo. Deus vai bater em mim agora, Caninho? Deus querido. Calma, cara, não permita. Ele tá para imitar, nem me deu um cheiro, mas assim mesmo, estou acostumado. É isso. Então vamos lá, veja aí, Varão. Mandou pro grupo aí, observa. Manda agora. Vamos ver aqui. A gente vai falar sobre a questão da propedêutica, né? Propedêutica quer dizer as questões iniciais, né? As questões exordiais do que tange isso. O senhor mandou em PDF também? Mandei, porque é melhor mandar em PDF, não é isso? Também, o meu. Não abre não. Deixa eu ver aqui. Peraí, ei, técnico. O PPTX ele abre na impressora. O meu na aplicativo da impressora. No teu aí, telefone, quando você vai abrir, você segura nele, vai estar assim, abrir como, vai te dar as opções. Mas deixa eu mandar em PDF também para não atrapalhar, né? Só duas, só. Jesus manda um telefone sobre o diabo. A nível de distância, Jesus. Deixa eu mandar aqui você. Chegou para vocês? Eu não estou vendo, não. Abre não? Não abre. Não. Peraí, quem é que É aqui a não... gratificação e ABS, esse grupo que a senhora tá. A senhora não está nesse não, tá? Geral, que tem todo mundo. Não, nesse Eu não. só estou nesse. Então me dê seu número, por favor. 98525 98525 3479. 3479. Então vamos lá. Meu Deus do céu, eu dá vontade de eu resetar esse WhatsApp pessoal. Como? Erilan. Eri. Mandou? Só são 5, é? É, só são, pelo menos na parte da manhã, tá certo? Não, é só para... No período, na questão da manhã a gente vai mandar 5, mais tarde a gente manda mais. Pra você ter ideia, alguns slides meus, ainda bem que graças a Deus tá na cabeça. Seja bem-vindo, irmão. Só não gostei da camisa, mas tudo bem.
É verdade, né? Tem que ser realista, né? Tem que ser realista, né? Mas é linda. Mas hoje vai entrar salvação nessa casa, né? Porque tu também é filho do Santa Cruz. Sou tricolor porque o justo viverá pela fé, né? É. Veja aí, mandou aí, manda pro pessoal. Eu vou mandar pro pastor Ademar aqui, mandar pro pessoal. O pessoal daqui a pouco eu falo pro pessoal. Porque você conseguiu abrir, irmã? Não tô celular não. Não, senta aí, junta aí com a irmã aí, uma pessoa aí pra irmã acompanhar. Mandei pra ele agora o PDF. Manda aí pra mim, no PDF aí. Eu tenho ódio no grupo. Eu vou transformar, tá bom? No PDF. Eu mandei já pra tu em PDF. Passa agora. Desliga os dados. Esse potinho aí é bom. Esse potinho aí é bom. Potinho da vez. Tá, amigo, eu seguro o pouquinho. Olha a benção aí. Sabe mais coisa desse negócio aí, sai? Entra aí. Potinho da vez. Pronto, coloquei já tanto em PowerPoint quanto versão PDF. Posso dar continuidade? Pode não. Pode? Tá ok aí? Tá estudado? Tá ok aí? Pronto, Everson, você vai me ajudar aí, já que você tem essa voz aí, lembrando Junho e Trovão, Deus que me perdoe dizer esse nome, tem que bater na parede para não dar azar, aí você... Eu sei que você curte ele lá, né? Segue lá, né? Não, sei que eu sigo, mas não curto não. Mas você... Mas veja aí, tem a parte aí não tem a parte do slide, lê aí, que você vai passando aí e vai mostrando. Propedêutica da história da cristandade. Da cristandade, não é isso? Primeiro, devemos estudar. É uma pergunta. A pergunta é essa: devemos estudar a história do cristianismo, ou a história da cristandade, ou a teologia histórica que está em total harmonia, né, com relação à perspectiva da cristandade? Pergunta: devemos sim ou não? Sim. Por quê? Você deve estudar sim, tá ok. Mas é só para preenchimento de cadeira, de hora-aula dentro do seminário? Não. Hã? Por quê? Então me digam. Resumo aí. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual, a irmã disse aqui crescimento espiritual. Mas alguém tem alguma coisa que possa abarcar de forma conceitual essa questão do que devemos estudar? A teologia histórica ou história do cristianismo? Para entendimento, né? Dentro de um contexto mais apologético. O senhor vai esperar a irmã falar. Perdão. Brincadeira, Bebs. Para entendimento, né, a questão de até mesmo quando a gente for confrontado, porque muitas vezes os que não são cristãos, eles vêm, pegam algum conhecimento assim que ouviu falar e vem confrontar a gente. E por muitas vezes muitos cristãos não estudarem a Bíblia, não pesquisarem, ficam meio perdidos no que responder, né? Eu acho que é tanto questão de conhecimento, como crescimento espiritual, como aprender mesmo da palavra do Senhor, né? Muito bem colocado. Qual o nome da você aí? Natália. Dona Natália. Só pegando um gancho no que a Natália falou. Claro que eu vou aqui endossar mais a fala dela. Porque você é mais culto, Para né? não morrer, irmão, para não morrer espiritualmente. Também. Colossenses 4:6. Meu povo parece que ele faltou conhecimento. Dentro Né? de um contexto apologético, ou seja, você defender o que de fato você acredita e você confia. Então hoje, infelizmente, a grande massa brasileira cristã, ela tem o maior manual mais vendido do mundo, porém menos lido. Isso aí já foi temas de grandes seminários. A Bíblia é o livro mais vendido, porém menos lido. Então quando você tem um produto que é o mais vendido, é o menos lido. Então existe Só vocês dois, né? uma grande preocupação com 75. Então, eu acredito, viu, gente, que você não só faz teologia para se formar, mas, claro, conhecimento e defender o que você acredita. Principalmente, defender o que você acredita. Porque só para crer e chegar alguém assim, ó, e aí, prova agora, e você não. Eu vou muito mais além. Vamos Não embora. é somente defender o que acredita, não. É saber quem está acreditando. Justamente. Pegando o nicho aqui que você um dia falou, por exemplo, uma pesquisa, eu fiz até um vídeo, né,
lá sobre por que nós não gostamos de ler a Bíblia, né? Uma das questões é aquilo que o filósofo Ovídio Romano vai dizer: vídeo melhora a provoca e deteriora a século. Eu vejo o melhor, porém escolho o pior. Isso é a natureza do homem, né, que grita dentro de nós. Mas um dos grandes problemas é porque nós fomos catequizados. Isso é um valor histórico muito grande. Por quê? Nada mais é por jesuítas, que é um movimento contra-reformista. Simples. Os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, o interesse dele não era educacional. A prova é disso que as capitais do Brasil, elas ficavam onde? Zona da mata, total. Praieira, por quê? Porque chegava, levava o que queria e ia embora. Os espanhóis, diferente disso, não. Os espanhóis capitais é dentro do país. Montevidéu, Uruguai, Buenos Aires, na Argentina. É tudo no meio, porque a ideia é de proteger e existia uma perpetuidade. Mas aqui no Brasil, como a gente é um subproduto da pior parte dos portugueses, porque os portugueses, eles não abarcam dentro de si a reforma protestante. Por isso que é o país mais analfabeto da Europa. É Portugal. Isso quem diz isso é um cientista político. E o que é que acontece? Eles vieram justamente por causa disso. São da Igreja Católica Pisa, meu amigo. Hoje nem tanto, mas antes não nasce nem capim. Pobreza é extraordinariamente grande. É preservação somente da classe burguesa. Maior latifundiária do mundo em terras improdutivas. Aqui no Brasil, é só aqui em Pernambuco, hospitais. A maioria dos terrenos ali do Marco Zero para lá é da Igreja Católica. Os hospitais, os terrenos, é tudo da Igreja Católica alugado. O que é que acontece? A visão não é essa. Por quê? Porque a partir da questão pedagógica, teológica, existe uma libertação. Como eles têm uma doutrina histórica errada, que é a ideia da sucessão apostólica, que também os ortodoxos defendem isso, infelizmente. Alguns reformados, que têm a cara de Lutero, mas os pés do Papa Leão X, como anglicana, tem esse ideário. O que acontece? A sucessão apostólica dá-se ao caso no desdobramento de quê? De infalibilidade do ministério, do magistério, perdão. Com isso, você não pode divergir do que a igreja diz. Você não pode. E com isso, o que é necessário para que não aconteça uma rebeldia? É que a pessoa que esteja lá seja leiga. Por isso que as missas eram feitas em latim, para que ninguém entendesse, para que não pudesse reprovar as ações que não estavam em total conformidade com a Bíblia. Essa é a ideia. A teologia histórica, ela abarca isso que você vai saber, a questão daquilo que você sabe no que tange a história. Você vai ter esse ideário. Eu não quero freudianizar. Tem algum psicólogo aqui? Não, né? Então eu posso meter o pau. Então vamos lá. Não estou querendo freudianizar, mas ele não está errado não, né? Numa perspectiva de entender o ser humano com as questões do passado, dos traumas, para poder entender o hoje. Nas questões basilares do que se diz uma definição do que é história, a história é ter o conhecimento das coisas passadas para entender o presente e se preservar no futuro. É mais ou menos isso quando a gente está lá no ensino médio, que se passa para a gente. Mas a teologia histórica, ela é de suma importância, a gente vai ver por quê. Eu fiz uma citação do livro Teologia Histórica de Alistair McWhorter, que é uma autoridade nessa perspectiva, né? Assim, quando vai relacionar algumas coisas também apologética, mas como ele é evoteísta, eu não sou muito fã de quem é evoteísta, tá certo? Sabe o que é evoteísmo, né? Everson sabe o que é, né? Ele só tá caladinho hoje, porque ele disse a mim que não ia falar nada. Eu já disse a ele, se ele não falar, eu vou bloquear ele um mês no WhatsApp. Mas o evoteísmo é querer casar o evolucionismo com a teologia. Veja, é um problema crasso, né? um erro nonsense terrível, porque para você casar isso, você vai ter que dizer quem deu a interpretação de Gênesis 1. Sabe quem foi que deu? Charles Darwin, depois de quase 3.200 anos de história interpretativa. É um problema. A discussão de tudo que foi feito. Que é um problema. E as outras, eu respeito muito o Dr. William Lane Craig, até o próprio Alistair McWhorter e Tom White, mas eles erram por causa disso. Porque é querer fazer um casamento porque se torna um evidencialismo. Eu preciso de, aparentemente, algumas evidências científicas para comprovar as questões que existem na Bíblia. Aí que é o problema. Porque, por exemplo, se eu for pegar nesse termo, há 30 anos, a cosmologia, né, a astronomia, perdão, dizia que a luz dependia totalmente do Sol e dos astros.
De 20 anos para cá, os astrônomos entenderam que a luz é independente do Sol e dos astros, porque a Bíblia fala isso. Porque no primeiro dia Deus criou a luz, depois é que criou o Sol. Se eu fosse entender numa ideia de evoteísmo, eu não posso ter, veja só, o evoteísmo, ou não ter abarcar uma teologia histórica, eu posso cometer, né, uma perspectiva terrível e carregar algumas heresias, porque eu posso falar algumas coisas pensando que são novas, mas já que são velhas. Teologia do coach nada mais é do que o discurso da serpente do Jardim do Éden. O primeiro coach foi o demônio. O primeiro coach foi Satanás. Que Deus disse, você não pode. Satanás disse, não, que é isso? A interpretação de Deus está errada. Você pode, e ainda tem mais. Você vai ser tão bom e tão importante. Você vai ser o ouro puro filho de Ofi, que você vai ser semelhante a Deus. Primeiro conto foi o demônio. E a mesma coisa acontece lá na tentação de Jesus. A mesma coisa, não muda nada. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja que é um problema terrível a gente passar sem essas questões, não é isso? Mas vamos lá, tem uma parte aí da definição que devemos estudar. Aí tem uma parte aí que é a citação de Alistair McWhorter, tá certo? Olha, deixa eu falar aqui para vocês. A gente vai falar da patrística, tá certo? Da época medieval. Dá uma pincelada, já que vocês são teólogos, vocês já sabem tudo isso. A gente só vai estar rememorando aquilo que vocês já sabem, tá certo? Tá ok? Vamos lá. Continua, Contudo, quem falou? Pode falar, irmão, foi o quê? Pode falar, irmão, pode falar. Só continuar, Vamos lá. Contudo, a teologia histórica não serve apenas para entender o passado. Também é um recurso para a teologia no presente. Muitos críticos da teologia moderna argumentam que a disciplina se comporta como se fosse a primeira a tratar dos assuntos em questão, ou como se todas as tentativas anteriores de lidar com tais assuntos pudessem ser desconsideradas totalmente, e praticamente impossível exercer a teologia como se ela nunca tivesse sido exercida antes. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? Algumas pessoas, alguns críticos modernos, por exemplo, uma teologia baseada com o marxismo cultural, ele vai dizer que necessariamente você não vai poder, que a gente vê transmutado na Igreja Católica como teologia da libertação, e a gente vê isso hoje dentro da cristandade como a teologia inclusiva, ou a teologia daquele pseudo-teólogo chamado, eu vou utilizar uma expressão aqui, por favor, não me critiquem, tá certo? Que o nome dele é Ari Oswaldo Ramos. Já ouviu falar dele? Quando eu chamo de Boste Oswaldo Ramos, de tanta fezes, ele é um gonococcus verborrágico, das besteiras que ele fala em relação à teologia. Porque a ideia que se tem desse casamento com o marxismo, dessa teologia da libertação que acontece, o grande problema é querer casar o socialismo com a teologia e jogar fora toda a história do cristianismo. Veja, há pontos de erro crasso que esse camarada, esse demônio, eu sou assim, tá certo? Depois aí, se vocês quiserem me corrigir na hora do intervalo, né? Eu sou bem assim, sabe? Veja só, e ele disse, veja só, eu não tenho nada contra quem seja petista, né? Mas veja só, eu só não tenho nada a favor. Mas, veja, ele vai dizer lá na ideia que o poder da ressurreição de Jesus está abarcado no Luiz Inácio Lula da Silva. Tu me assiste, né? Eu ouvi falar. Vi. Eu não vi. Só para não perder raciocínio, Misericórdia. E um pastor hoje assembleano que se desvinculou da CGADB, disse que entre as décadas de 60, 70 e 80, 90 e por aí vai, o crescimento da igreja se deu por conta do governo do PT. Não é uma desgraça, não é Jaderson, isso é uma aberração, meu irmão. Associar um crescimento cristão com um governo totalmente demoníaco, totalmente corrupto, não. É dizer que a igreja não vale mais nada, não, viu? Infelizmente é a realidade hoje, infelizmente.
Bem, né? Eu não vou tecer nenhum comentário que mais na frente a gente vai malhar o Paulo Judas aqui mais tarde. Mas é isso mesmo. Essa é a realidade dos fatos. Sabe o que isso acontece? Falta de teologia histórica. Principalmente. Por quê? Eu criei até um método quando eu vinha no caminho para você entender. Isso está lá no livro de Alistair McGregor, página 25, que ele vai falar sobre essa questão, alguns pontos cruciais. Tem também no livro do Greg Allison, ele coloca 7 pontos sobre teologia histórica, mas eu não vou querer falar, abarcar isso para a gente não perder tanto tempo aqui, colocar como os pontos. Pode entrar, entrai-vos pela porta. E o bom aqui é que a porta é estreita, né? Essa aí é estreita. Por isso que eu entrei de lado, estou gordo mesmo, né? Eu entrei de lado. Mas vamos lá, preste bem atenção. Você vai fazer assim, ó. Como eu não gosto de escrever, eu reduzi, né? R, V, D, M. Você escreva no seu caderno. Isso é um método mnemônico, né, que a gente está utilizando, que tem que ficar na frente da câmera. Eu tenho pena que vai assistir a aula, né? Que eu fico me movimentando. A sua voz saindo é o suficiente. Além disso, além disso, infelizmente, gostaria muito. Minha mãe é muito bonita. Chegar aqui, minha mãe pensa que é minha irmã. Infelizmente, eu não puxei a beleza dela. Eu puxei, infelizmente, a feiura do meu pai. Se ele tivesse aqui, eu ia apanhar tanto. Então vamos lá, né? Colocou aí, o que danado é isso? R. Isso aí, necessariamente, se você colocar isso aí na sua mente, nesse seu cérebro que pesa 1,8 kg mais ou menos, dependendo, né? Se for uma cabecinha do tamanho da minha, e agora que está aparecendo mais que eu estou ficando careca, aí pronto. Aí deve ter mais um pouquinho, né? Deve ter uns 2.300, 2.400, não é isso? O ruim de mim é quando eu vou pegar uma moto. É complicado. Mas vamos lá. Existe a chamada apertadinho. Tem um apertadinho, né? Bota. Bota na cabeça e vai embora, né? Chegando aqui, acabou-se. O pessoal dizia que quando eu ia pro quartel eu não ia entrar não. Porque para fazer um capacete tem que derreter 2 jipes. Mas eu mesmo assim eu fui pro exército, né? Mas vamos lá. O que é danado é RVDM? Dá para entender? Isso é só um método mnemônico, isso é só siglas. E você vai copiar para a gente manter aquele método sinestésico, para você guardar no seu cérebro, né? Produzir um pouquinho de massa cinzenta nesse sábado tão varonil, né? Por que você deve estudar história do cristianismo? Revisão, R de revisão, tá certo? Dos dogmas, revisão dos dogmas e dos valores axiológicos dados na história do cristianismo. Axiológicos. Quer falar? Pode falar, Luiz. Você está pensando aí no dinheiro que eu sei. A-X-I-O-L-O, acento G-I-O. Gicos, né? C-O-S. Axiológicos. Está na Bíblia. Essa palavra axios está na Bíblia. 1 Coríntios 15, 33. Que as más conversações corrompem os bons axios, costumes. Por exemplo, qual que a gente pode dar para a gente? Charles Haddon Spurgeon, no livro Lições para os meus alunos, na primeira parte, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Que ele vai dizer o seguinte: eu não consigo entender como alguns pregadores não conseguem observar as interpretações que já foi dada pelo povo de Deus na historicidade. Lógico que a gente não vai fazer, a gente é sola escritura, não é isso? A gente não é sola referência, que nem o pregador de vocês, Paulo Júnior, né? Que Paulo Júnior disse, né, e lá no apogeu da sua sandice, disse que para você interpretar um texto da Bíblia, você tem que observar se John Owen, George Whitefield, abriu a boca lá, Augusto Nicodemos, se Hernando Lopes falou, se Dea Castro, se John Piper, se todo mundo concordou, você deve concordar. Ele está cometendo um erro grave histórico. Sabia disso?
O que ele está fazendo nada mais é do que a tradição do judaísmo antigo, do Mishnah. Que depois tem o Mishnah, o Guimarães, depois vira o Talmud. Ele está cometendo erro. Craso disso. Lógico que, se a Bíblia está de acordo com algumas pessoas com aquela interpretação, lógico que vai dar autoridade para você ter uma interpretação salutífera. Mas, contudo, todavia, tem que ter muito cuidado com essa questão de ramificação histórica ou sola referência, porque isso também aconteceu dentro da história do cristianismo com a Igreja Católica. Que a tradição, acima de todas as coisas, tem que ter cuidado com relação a isso. Mas a gente deve rever algumas questões para que a gente possa, da teologia histórica, revisar aquilo que já foi colocado na historicidade. Desde uma perspectiva intracanônica, porque a gente trabalha numa ideia de canon regem plenum. Canon regem plenum é uma expressão em latim dizer que o canon deve reger plenamente a nossa vida, não só nos bastidores, mas também no nosso dia a dia. Como diz David Brin no seu livro sobre a igreja conservadora, ele vai falar que existe a teologia histórica. A teologia, ela abarca três coisas: a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. Ortodoxia é conhecimento correto, a ortopraxia é a prática correta e a ortopatia é o sentimento correto. Tem que ter grau, né, meu? Tem que ter, não é? Lógico, não é? A gente observa as coisas primeiro de forma intracanônica, essa revisão, e extracanônica. Cristologia não nasce no concílio de Nicéia, não. Nem o concílio de Nicéia coloca Jesus como divino, não, nunca foi. Nunca foi. Eles só, digamos assim, validaram uma documentação que já estava posta dentro do cânon. Nós não concordamos com o sétimo concílio dos íncones. Você concorda? Íncone é colocar estátua. Quer colocar uma estátua de Edson aqui na igreja? Não. Já me baixa o pensamento. Tá bom. É isso. Mas veja, travestido numa ideia de dulia no original contra a latria, mas não é latria mesmo que eles fazem. Dulia quer dizer honra, de doleia em grego, mas é latria mesmo. Só que eles vão falar dulia e hiperdulia. Dulia é dada aos santos e hiperdulia é dada a Maria. E onde é que tem isso? Não. Tem uma doutrina católica chamada, que não é doutrina literalmente, é cristonomia, não, porque essa aí de cristonomia, a gente está colocando o Cristo muito acima das outras coisas. Digamos assim, que doutrinariamente eles dizem que não, mas na prática é. Na prática é. Faça tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Veja, a gente tem que dar uma analisada lá. Dentro dos cânones, aquilo que foi dito, propriamente dito, os credos são de suma importância. Os credos não são católicos. Francis Schaeffer vai dizer que quando Deus nos dá a Bíblia, nós tributamos a Deus o credo. O credo, querendo ou não apostólico, é um resumo da nossa fé. Hoje você tem a sua Bíblia aí no seu celular. Hoje você tem a sua Bíblia aí na sua mão, não é? E se tiver muito dinheiro, é que nem Emerson tem uma Bíblia de Genebra em casa e da Estudo de Reforma, não é? Mas lá naquela época não tinha. Só para você ter ideia, para confeccionar um rolo de um livro dava mais de $6.000 na época. Se for colocar no outro, quer dizer, isso aí, se for atualizar, vai em 10 mil. Não era bem assim. E as pessoas não estão, eu não estou sacralizando o que não deve ser sacralizado, não estou sacralizando um credo, porque ele tem nada de inspiração. No caso de Vicente Leres, ele está errado quando ele vai dizer que quando a igreja concorda com tudo, então a inspiração bíblica está errado. Só tem dar-se a inspiração de alguma coisa que é dada por Deus, se estiver em total harmonia com a Bíblia. Fora disso, chuta aquele laço. Mas nós acreditamos no credo. Qual credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como é mais? E em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, Você sabia que o credo é combatendo a heresia? Já pode dizer, diga.
Desceu a mansão dos mortos, né? Ressuscitou dos dias, subiu aos céus. Aonde está o lado de Deus Pai? De onde virá vir julgar? Os vivos e os mortos. Depois creio na? Creio na Santa Igreja Católica. Que é, e não tem nada de errado. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tem uma coisa contrária à Bíblia? O problema é a interpretação que dá-se a nele para defender o que eu quero. Aí é um problema. A gente acredita que Maria, antes de Jesus nascer, era virgem. Tem alguma pessoa aqui que acredita na sempre vigor aqui? Que depois que Jesus nasceu, todo respeito, José botou a braceira de capitão e a camisa 10 e assumiu lá o papel dele, como marido. Não é verdade? Não tem outra. Mas, veja, tem um livro chamado A Tríade da Hermenêutica, que é, você tem que ter muito dinheiro, que é de Anders Kontenberg. Tu tem esse livro? Tem dinheiro. Veja só, que fala... eu não tenho não, né? Minha situação está tão calamitosa que eu contei a minha história para o carroceiro, o burro chorou. Mas... Isso chora. Mas preste bem atenção. Nesse Tríade da Hermenêutica, que fala da interpretação da Bíblia, o que é que ele vai dizer, Anders Kontenberg? Que existem três pontos que são diretivos para a interpretação bíblica. Que é história, literatura... Na visão dele é crucial, né? Na da gente também, né? Isso é. Né? Veja, a história da teologia do cristianismo, no caso do cristianismo, a questão do tipo de literatura e a questão da teologia. Teologia histórica por só, se a gente for estudar, vai entrar na questão de tradição, aí vai ter problema. Entendeu? Mas, junto a esse tripé aí, raramente você vai errar no que se tange a questão de interpretação. Primeiro é o R, né? Segundo é o que aí depois? V e o que mais? Pronto. Primeiro é revisão dos dogmas e dos valores axiológicos. E o segundo é fazer uma análise, observar aquilo que é virtuoso na história da cristandade, ou seja, o certo, e aquilo que foi defectivo na história do cristianismo. Entendeu? Não? Preste bem atenção. Uma linguagem mais acessível, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim. Pronto, olha aí, tá certo? Por isso que ele tem muito dinheiro, tá vendo? Veja, aí o que é que acontece? Analisar aquilo que foi virtuoso, que deu, ó, certo. E aquilo que deu errado, a gente, ó, coloca na lata do lixo, que foi defectivo. Essa é a ideia. Veja só. Como é que a gente vai colocar aqui? Coloque assim. Outro ponto é analisar. Quer mais café? Não, quero não, meu bicho, quer isso? Água? Não se preocupe não. O meu professor. Não, quer isso? Se não devo chegar assim, a professora lá, acho que não recebeu muito bem não, eu comecei a pau lá, né? Rapaz, o pessoal tá o tempo todo mandando mensagem pra mim. Um WhatsApp daquele por dinheiro, ninguém quer mandar. Diga aí, meu filho do manual, diga pra você, foi o que eu mandei. Assim, analisar aquilo que está no escopo da historicidade do cristianismo. Está onde? No escopo da historicidade do cristianismo. Historicidade do cristianismo. Não, Análise. historicidade do Cristianismo. escopo na... Aquilo que está no escopo na historicidade do cristianismo. Ah, você entendeu não? Não, essa é a palavra, você entendeu? Aquilo que está... Analisar na historicidade do cristianismo, da cristandade, aí vocês... Aleluia. Tem um negócio desse não, viu? Para tu Historicidade. Nossa Senhora. Mas rapaz, vocês notaram que o relógio não é convertido? Já notaram já? Já faz 44 minutos que vocês estão tendo o desprazer de me escutar. Vamos lá. Na historicidade do cristianismo, vírgula, aquilo que foi como acerto e virtude,
essa cama, essa não era para ser Everson, mas essa cama é Philips. Em cima. Em cima. Mas essa câmera é boa. Você tem uma dessa lá no Yalto, né? É do Yalto essa, né? Não. Daqui. É daqui, né? A distância é outro nível. Ah, é. Eu tô tirando com você, Rodrigo. Quando for, Jadson? Mais ou menos de 11 horas. Tem intervalo só para a pessoa tomar alguém um cafezinho. Quem manda é vocês, eu tô. Não. Eu sou vassalo de vocês, sou caudatário. Aquele ali, ó. Depois de Pedro. Elas vão lá, né? Diácono Carlos Alcântara. Aí você bota. Depois disso você coloca. E aquilo que foi defectivo. Depois de tudo, vai para E depois você coloca e aquilo. E o que foi, não coloca aquilo não para não tá repetindo, né? E o que foi defectivo na história do cristianismo. Pronto, acabou-se. Olha, por favor, meus irmãos, vejam só. O que vocês não entenderem, que eu sei que vocês têm uma gama de intelectualidade impressionante, né? Amém, a gente recebe. Né? Eu já estou sabendo disso já, né? Eu já estou sabendo disso já mandaram feedback, né, pra gente aí, disseram, então cuidado lá, citou heresia lá, o senhor é queimado em praça pública, isso tá certo. Não fica devagarzinho. E de cabeça para baixo. Porque se ficar vivo, quando for cavando, vai parar logo no inferno. Mas veja só, vocês não puderem assim, se vocês não estiverem entendendo, né? Porque vocês vieram de manhã, né? Vocês vieram lá de Miami, vocês têm outras coisas a fazer, aí geralmente, né? Se você. Vou fazer uma pergunta aqui. Todos estão entendendo? Sim ou não? Sim. Rapaz, pelo esse sim aí. Não. Não? Quem não estiver entendendo, olhe para ele, não olhe para mim não. Olhe para ele. Só quando vem a palavra escopo. Escopo. Escopo, ó, tá vendo? Até falar errado. Aí a pessoa fala um pouco do escopo. É aquele que está dentro, né? Escopo é mais ou menos uma ideia, por exemplo, Todo mundo queria falar, ninguém esperando, né? Você quer, por exemplo, quer fazer um livro. Você quer fazer um livro. E dentro desse livro, que é o escopo do livro, você vai colocar alguns pontos referenciais. É isso, nada mais. Entendeu agora? Se sair aqui a palavra perícope. Está quase empurrado no que ele falou agora. Olha pra aí, tá vendo tudo? É isso aí. Gente, mas agora falando sério agora. Se não entender, Sr. Jarderson, olha isso. Eu sei que eu sou feio, né? Mas não se preocupe não. Eu não entendi esse ponto. O senhor pode repetir? Não se sinta acanhada nem com vergonha, porque aqui eu estou na mesma condição de que vocês, de aluno. Se eu não souber, irmão, eu sou humilde. Sou. Por favor, esse ponto aí. Talvez eu li e não entendi. Entendeu, gente? Entenderam? Amém. Pelo amor de Jesus. Tá certo aí? Tá ok? Sim, Senhor. Não se preocupe não, a gente tá aqui para aprender, né? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, um aluno dentro da universidade, né, pelo menos padrão normativo no Brasil, aprende mais ou menos 2.000 verbetes, né? Ainda mais no IALT. IALT, meu amigo, só tem professor topado. É verdade. Aí tira pro Everson aí, ó. O pastor de vocês, Aldemar, também, que faz parte do corpo docente, né? Além de ser um excelentíssimo pastor, é um excelentíssimo docente, né? Tem até um livro de D.A. Carson e John Piper, né? Que é o teólogo como pastor. Todo pastor ele deve ser um teólogo. Quer dizer, todo mundo é teólogo, né? Ou faz boa teologia ou faz péssima teologia, não é isso? É verdade. Vamos lá. A gente falou sobre isso. Sobre essa questão daquilo que é virtuoso e daquilo que deve ser defectivo, você deve jogar fora. Por exemplo, as heresias de cunho cristológicos. Arianismo.
Você vai abarcar isso dentro do escopo doutrinário da sua igreja? Não, você vai jogar fora isso. A questão de salvação pelas obras. Para ser salvo, o necessário das obras. O que é que você vai fazer? Você vai jogar fora. Porque além de biblicamente isso ser totalmente inexistente e antagônico à realidade da cristandade, e hoje em dia essas pessoas se levantam com relação a isso. Pode entrar. Tá certo? Por exemplo, outras doutrinas, não é? Outras doutrinas que tentam invadir o nosso... Isso aqui que a gente falou, a ideia do coach, não é? A ideia dessa teologia da prosperidade, a questão de quebra de maldição dentro do ser eclesiástico. Isso aí está fora do escopo do cristianismo, não é? A graça de Deus, ela é suficiente. É como Agostinho vai dizer, a graça de Deus é preveniente, operante e perseverante. Acabou-se. É a graça de Deus que lhe dá força para que você possa continuar. E em Cristo, diz em Gálatas capítulo 3, verso 13, né, que vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porquanto está escrito: maldito seja todo aquele que é pendurado no madeiro, que é uma citação veterotestamentária. São essas coisas. Por exemplo, a ideia da tradição melquiodecano, que é um dos primeiros sistemáticos, isso está até nas dogmáticas de Hermann Bavinck, logo nas questões exordiais é do começo, tá certo? Que até vocês que aprenderam Milério, você sabe que é o exórdio é o começo, né? Melquiodecano, ele vai dizer que sobre o locus teológico, que é o locus teológico, é o local da sua teologia. Ele vai colocar alguns pontos. O primeiro ponto em relação que ele vai colocar é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o primeiro locus teológico. Depois ele vai dizer que a tradição, veja, a Bíblia é primeiro e a tradição depois. Depois ele vai falar da Igreja Católica, veja. E a Igreja Católica não romana, é católica e ecumênica, quando ainda não existia esse sectarismo. Depois ele vai dizer os concílios, e depois do concílio a Igreja Romana. Aí depois da Igreja Romana ele vai falar que a escolástica, ele vai falar das escolásticas, os pais da igreja, a filosofia e a história. Veja, para que se possa fazer uma questão dogmática, uma crítica, uma questão de uma sistemática, tem que passar por esse local de teologia, esse locus teológico. Por quê? Para que a gente possa ter essa questão de forma a entender essas coisas. Nós observamos essas defectibilidades que houve na história da igreja para que a gente possa se afastar. Está lendo em Introdução à Interpretação Bíblica na página 40, que é de Robert Bode Jr., Ellen Clark e Craig Comberg, foi editado pela editora Thomas Nelson em 2017. Existiu outra editora aí que fez aí um rascunho e não deu muito certo. Mas olha só, ele vai dizer o seguinte, os três livros vão dizer o seguinte: nós olhamos para a história do cristianismo para acertar com aquilo que eles acertaram e jogar fora aquilo que eles erraram. Aquilo que errou, coloca fora. E biblicamente, você vê em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 25, é uma ordem bíblica. Examinar de tudo e fazer o quê? Reter o que é bom. Isso o verbo está no imperativo, né? Também quando Paulo vai falar isso. E as virtudes que aconteceram, você vai abarcando tudo isso. A interpretação bíblica, né, do que se aconteceu antes até mesmo da reforma protestante. Você pega a teologia dogmática, a teologia sistemática de Norman Geisler. Quantos aqui já viram? Nunca viram? 2 volumes. São 2 volumes e 4 livros, né? Teologia sistemática de Norman Geisler. Vocês dizem qual teologia sistemática? Ainda não. Aqui eu acho que não, mas quando pagou o bacharelado, acho que trabalhou com aquela de... Teologia sistemática 1 e 2 aqui. Não, acho que trabalhou aqui, não sei se trabalhou com aquela de Millard Erickson. Millard Erickson também é bom. Acho que trabalhou com ela. Mas olha só, a teologia sistemática de Norman Geisler é essencial para um desenvolvimento doutrinário. Por quê? Porque lá ele coloca os pontos históricos no final. Ele parte do pressuposto de uma lógica, de um silogismo, abarcando todos os assuntos. E depois ele vai colocar, mostrando que tem complementariedade histórica. Quer dizer, as pessoas também, ao longo da historicidade do cristianismo, eles confirmaram aquilo que ele estava falando. Entendeu agora? Por exemplo, a ideia da virgindade perpétua de Maria.
Isso só vai acontecer do 4º século em diante. Nos 2 primeiros séculos ninguém concordou com isso. Nem se tocava nesse assunto. Nem se tocava. Porque exegeticamente é inviável e impossível você defender isso. Exegeticamente acabou. Não tem para onde você correr com relação quando você pega exegeticamente. E você vê essa concórdia ao longo da história, pelo menos nos 2, 3 primeiros séculos, em relação a isso. Mas por não abarcar isso, eles pegam um certo grupo de pessoas, é a teologia à la carte. Sabe o que é à la carte? Você chega no restaurante, é à la carte, você escolhe isso aqui eu não quero. Eles fazem isso para poder consolidar uma falsa doutrina e permear dentro do seio da igreja. Eu estou falando isso aqui, mas como François Turretin, Martin Lutero, Calvino e outros Bés acreditavam na virgindade perpétua de Maria. Embora tivesse tido outros filhos. Embora eles tenham um conhecimento, né, elevadíssimo, né, com relação a isso, mas erraram com relação a que se chama a doutrina, né, que não é doutrina, a falsa doutrina da virgindade perpétua de Maria. E outras coisas mais. Por exemplo, o que se chama da questão da intercessão dos santos. Onde é que você vê isso biblicamente? Em canto nenhum. Nem intracanonicamente nos primeiros séculos também você não vê isso. Por exemplo, Tertuliano, eu não lembro se é Agostinho, mas Tertuliano e Tomás de Aquino, eles falam da tradição oral. Veja, é a mesma coisa, observe, é a mesma coisa que a teologia do Segundo Templo. Os grupos sectários que existiam na época do cristianismo. Saduceus, fariseus, os essênios, os zelotes e os sicários. A maioria deles defendiam essa ideia de uma tradição, porque vai dizer que Moisés recebeu os mandamentos e Deus deu uma tradição oral por debaixo dos panos. Desculpa a expressão, é chula, mas é isso mesmo. Que ele vai dizer o seguinte, está lá no Piquet Avot. Piquet Avot é a tradição dos pais, que é um dos sedarins. O Mishnah, eu ia até falar isso aqui, mas vamos logo, né? O Mishnah, minha letra é feia, tá certo? É igual o dono. Vamos lá. O Mishnah é como se fosse um tratado de teologia sistemática na visão dos grupos que existiam, do judaísmo, dos grupos sectários. Um livro bom para você ver isso aí, depois eu mando para vocês. Fontes Judaicas do Novo Testamento de John Julius Stott Jr. ou A Sombra do Segundo Tempo de Oscar. Eu só não lembro, só sei que começa com essa, hein? Parece que o nome dele é alemão, alemão não é comigo não. Desde 2014 que eu tenho raiva da Alemanha. Aí... É por causa da não foi? Mas o Mishnah tem várias partes e dentro disso tem alguns pontos. Um deles é da tradição dos pais. O que é que eles vão dizer? Que Deus deu a Moisés uma tradição que passou para Josué, que passou pelos profetas, que chegou na grande sinagoga, que é os 120 lá de Esdras, que dizia o seguinte: faça discípulos em todo lugar e coloque uma cerca ao redor da árvore. O que é isso? Colocar uma cerca ao redor da árvore. Adão estava onde, Eva? Antes de cair. Foi isso? Eu vou tirar isso aqui que ele não está carregando o celular não. Vou deixar ela aqui daqui a pouco. Certo? É tempo de jogar gravando? Pode ser, sim. É tempo de jogar gravando. Talvez jogar gravando esteja desviado. Né? Bota aí que o seu é melhor, né? Tem mais dinheiro, comprou melhor. Vamos lá, o que é que acontece? Ele vai dizer o que é a árvore que está falando é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ideia é o seguinte que eles dizem: a tradição serve para isso. Se tivesse uma cerca ao redor da árvore, ficava mais fácil ou difícil de Adão e Eva comer do fruto? Se tivesse outra? E se tivesse várias cercas, ia ser mais? Eles dizem que a tradição serve para isso. Veja, que é a mesma coisa que você vê que dá na ideia do catolicismo. Tem até o Catenara, quem faz isso é Tomás de Aquino. Ele pega nos 4 evangelhos um comentário pegando os grandes nomes. Pegou não? Não, deixa aqui. Deixa, porque esse já está em 89, pode ser que ele esteja viciado, né? Também acredito nisso. Aí o que é que acontece? Tem um livro chamado, um comentário que é Catena Áurea, quem faz isso é Tomás de Aquino. Ele pega as principais mentes dentro do que o cristianismo, a Igreja Católica chancela como verdadeiro e faz um comentário. Já para quê? Para que na interpretação ninguém saia do esquadro do que pensa a tradição da Igreja Católica. Esse é o grande problema.
E assim as pessoas também começam a fazer isso. O livro de Grant Thornton, o livro de Inspiração Hermenêutica, sabe o que ele vai dizer nesse livro aí? Se a sua confissão de fé está em contradição com a sua Bíblia, fique com a Bíblia. Por mais bela e ornamentada, isso é a palavra minha, e ornamentada que seja a sua confissão de fé. É o que ele vai dizer. Ainda mais ele diz assim, fala até dos assembleanos, né? Que ele vai dizer o seguinte: seja como os pentecostais, decore o texto da Bíblia, mas decore mesmo, não tem outra não. Primeiro a Bíblia, depois minha opinião, meu amado. Você pega o Salmo 119, o Salmo 119, como o Calvino chama, é um salmo octacore. Está aí um hebraísta aqui do meu lado. De cada 8 os versículos são formados 8, cada um inicia com a letra do alfabeto hebraico. Para quê? Para quê? Catequização. Por quê? Porque eu acredito, como Stanley S. Lewis, coisa Samuel do Antigo Testamento, quem faz isso, o Luiz do Salmo 119 é Esdras, que Esdras está retornando do exílio da Babilônia. As pessoas estão infestadas com os erros que eles cometeram na Babilônia e toda aquela cultura pagã. Por isso que no Salmo 119, verso 1, que ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor e trilha nos seus caminhos. Depois ele vai dizer: bem-aventurados que buscam e neles tem grande prazer. Aí o que é que ele vai dizer no verso de número 9? Como purificará o jovem o seu caminho? Porque o jovem está vindo lá do exílio da Babilônia, não teve contato ainda com a cultura judaica. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua... Escondi a tua palavra no meu coração. Isso é decorável. Para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 73. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Salmo 119, verso 99. Tenho mais sabedoria do que os sábios, porque o meu prazer é na tua palavra. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Salmo 119, verso 176. Desgarrei-me como ovelha perdida, mas busca o teu servo, porque eu amo a tua palavra. Decore o texto, irmão. Tem esse costume. Vá fazendo essas questões, não é? Para que possa observar. É de que horas, meu irmão, que tem um intervalo? 11 horas. Tá, é 10h52 ainda? É. Então vamos embora, tem mais 8 minutos ainda para falar. Depois aqui, primeiro a gente faz uma revisão dogmática, a teologia histórica traz isso para abarcar, não é isso? Tá dando sono, é meu irmão? Aula? Pode ser. Pastor, eu lembrei de um salmo que me livrou de uma salva. Foi? 91 foi? Foi o ano do seu acampo arredores que eu tenho, me livrou. Salmo 34, 17, não? 34, 7, né? 17. E depois lembrei também de 1000 caíram ao meu lado, 10.000 me dentro, seria atingido. É o bandido atirou na minha cabeça, assim, fala passou. Glória a Deus. Esse aqui, Jarderson, é o aluno amigo, viu? Já é nojento, só um homem bomba, o cara explodiu. Mas tem que decorar mesmo. E é só Tem que para decorar, bem, para decorar. nós aqui estamos escrevendo as crônicas de 1 e 2 de agosto. Isso eu não decoro, né? Na hora da aflição. Mas eu vou dizer, isso aí que não falou, eu vou dizer um negócio para você. Escute bem. Está em total, estamos em harmonia, né? Deixa eu dizer só um negócio para vocês. Eu trabalho como vigilante, né? Até ontem eu estava trabalhando como vigilante, né? E hoje mais não. Depois de 10 anos, né? Sai da empresa. Não só eu, mas mais de 400 pessoas. Escuta o que eu vou dizer aqui. Preste bem atenção. Eu, lá onde eu trabalhava, a gente tinha um culto lá. Uma vez pregava o meu colega e outra vez era eu. Meu colega entrou naquele... Por obra do Santo Espírito de Deus, meu colega sabia dizer um versículo decorado. Se brincar, ele sabe mais do que eu. Hoje. E a gente começou a pregar expositivamente. Eu preguei 1 Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 3, em umas 20 pregações. Mas não deu porque a gente, infelizmente, colocaram a regra lá, enfim, a gente não podia dar continuidade. E uma vez eu preguei sobre o Salmo 91. Na época eu estava com um celular bem, não era assim, smartphone, e eu fui trabalhar no gás. Eu trabalhava na Corpus. Eita, não era nem para falar esse nome aqui, né? Mas eu trabalhava na Corpus de vigilante. E do lado da Corpus, me chamaram para eu tirar, convidaram para eu fazer 2 extras fora do plantão no gás que vendia lá perto. No primeiro dia tudo tranquilo. Quando foi de 4 horas da tarde, uma mulher ligou para a mulher do gás, da diretora lá, e disse: eu sonhei com aí sendo assaltado. E essas pregações a gente gravava. Eu justamente estava escutando a pregação que eu tinha feito lá no Salmo 91. Escute bem, viu? Graças a Deus.
Seja bem-vindo, minha irmã. Aí, só que acontece o seguinte, eu já comecei a ficar um pouco nervoso, né? Eu sei que Freud vai dizer que um sonho às vezes é somente um sonho, né? Mas, por via das dúvidas, eu sou continuista, tá? Eu só não sou, por enquanto, pentecostal. Mas eu tô andando com Everson, eu acho que eu vou ficar pior que ele. Ser mais pentecostal que ele. Mas veja. Sou tradicional. Eu tô sabendo disso, né? Vamos lá. E nessa situação eu fiquei logo nervoso, né? Isso tá certo. E era só o primeiro plantão, tinha o outro ainda. No período da noite, o Rondando liga para mim: precisa tu ir não, Jadson. Fica lá na tua casa, eu vou mandar outro menino no teu lugar. O que é que acontece? No outro plantão, na troca de serviço, o pessoal invade o lugar do gás atirando. Olha, ainda bem que o cabo ficava lá em cima, veja só. Você dá para perceber que eu sou gordo, né? E sou alto. Eu não sou tão alto assim, eu tenho 1,82 m. Estou acima da média do brasileiro, que é 1,75 m. E a minha esposa também, que não paga no Mirabilante, tem 1,58 m. Aí o que acontece? Se eu tivesse lá, o primeiro a cair de carro, eu não estava nem aqui hoje. E eu depois só me lembrei do salmo que eu estava escutando antes. Aí você me diz, tem alguma coisa a ver com a história? Claro, o salmo está lá, é quase 3 mil anos confeccionado, isso é história. Quantas e quantas vezes Deus já não livrou, não é? Através disso. Eu não estou fazendo nenhum talismã, não é verdade? Mas eu só me lembrando, meu Deus, eu fiquei tremendo na hora quando o pessoal ligou para mim. E a Copa fica de lado, tinha uma guarita do lado, o camarada, ele descarregou uma 12, né, que a gente chama de 12, em cima do carro, e não aconteceu nada. Se eu tivesse lá, a minha esposa já estava recebendo já uns 6 anos, já estava recebendo a pensão por morte, não é isso? E pior tudo, casada com outro. E tu no céu vendo tudo. Eu no céu não tem problema nenhum, né? Não, com ele não aconteceu não. Graças a Deus, é bem pequenininho, o pessoal quase nem viu ele. Lá ele teve um alto arrebatamento, ele sumiu e ninguém, né? Mas como eu sou um pouquinho gordo, aí fica meio difícil para correr também, essas coisas todas, né? Mas graças a Deus, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui se passou aqui. Pronto, 11 horas, eu estou falando aqui, eu vou até parar, é melhor parar a gravação, né? Porque depois coloca de novo, né? Vocês estão entendendo, meus irmãos, a nossa aula? Sim ou não? Sim. Tem certeza?